Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. Domingo, dia do Senhor. Dia de estarmos na presença do amado, de nos acolhermos nele, de o receber e de entregar ao nosso Deus, de modo especial, a Jesus que se dá a nós na Eucaristia, toda a nossa vida. E que bom que neste dia Jesus nos dá um exemplo muito claro e belo de como devemos nos ofertar a Deus. Nesta parábola, Jesus nos ensina, em especial, como nos apresentarmos diante de Deus. E a gente percebe algo muito simples. O fariseu não era um homem ruim. Muito pelo contrário. Muito provavelmente um homem muito melhor do que eu, do que a maioria das pessoas. Porque percebam, ele fazia jejum 2 vezes por dia. Ele dava o dízimo de toda a renda dele. Ele não adulterava, ele não era desonesto, ele não roubava ninguém, nem nada. Ele era um homem teoricamente justo. Qual então foi o erro deste fariseu? Porque Deus não acolheu a sua súplica. Porque ao apresentar-se para Deus, mesmo sendo um homem bom, ele não estava efetivamente buscando a Deus. Ele não estava se ofertando a Deus, se entregando a Deus. Ele estava querendo se mostrar e mostrar o quão importante
ele era, quantas ofertas ele tinha a entregar em nome dele. Em outras palavras, o fariseu se mostrando, se revelando, se apresentando ao Senhor, dizia: Deus, eu me basto. Eu não preciso de nada, nem de ninguém, pois eu sou justo por mim mesmo. É como se, apresentando-se a Deus, ele exigisse algo para ele pelo tanto que ele era bom. Então Deus ficaria em dívida com ele. Esse é o erro do fariseu. E Jesus já chama essa atenção no início do Evangelho. Porque Jesus, a palavra diz que a parábola foi contada para mostrar às pessoas o erro de se confiar na sua própria justiça. Isso também o levou a se elevar acima dos outros. Tanto é que ele vê aquele cobrador de impostos fragilizado lá no fundo e fala: que bom que não sou como este homem. Ou seja, eu estou acima deste pecador. Que interessante. Pois o nosso próprio Deus, Senhor e Criador de tudo, é aquele que vem até nós, se rebaixa e assume a condição humana justamente para se colocar em pés de igualdade. Em pés de igualdade com os pecadores. Por que Jesus faz isso? É a oração do pecador. É a oração de cada um de nós, que olhando para a grandeza de Deus, que percebendo a nossa insignificância em relação ao Senhor, não temos outra coisa a dizer senão: Senhor, perdoa-me, misericórdia, mas aceita a minha miséria e que ela seja depositada em seu coração. Salva-me, Senhor. Dá-me a graça de, vivendo por ti, ser tal como o Senhor deseja que a minha vida seja. Essa é a diferença. O cobrador de impostos e o nosso chamado não apresenta nada para Deus como nosso mérito, pois sabemos que tudo de bom vem de Deus, inclusive as nossas atitudes. Também confiamos que a súplica feita a Deus, ela é ouvida. E Deus nos recebe, nos acolhe, nos traz, nos devolve a dignidade de filhos e filhas dele. Por isso, esse saiu justificado. Por isso, esse se encontrou com o Senhor. Pois mesmo sem nada a oferecer, ele, olhando para o Senhor, percebe que o que Deus quer é um coração arrependido. O que Deus quer é uma conversão verdadeira. O que Deus quer é que nós digamos o nosso sim a Ele, e não a nós. Não as nossas capacidades, nossas virtudes. Isso Deus já sabe, Ele nos conhece. Nós não precisamos fazer propaganda de nós mesmos para Deus. Mas Deus quer o nosso coração. E Ele espera pelo nosso sim. Por isso, destituído de nós mesmos e envergonhados perante a Deus devido às nossas faltas, nossos pecados, nós possamos nos ofertar dia a dia, clamar misericórdia pelos nossos erros, procurar a confissão, mas estarmos
juntos a Deus. A primeira leitura é fantástica em dizer: Deus não despreza a oração dos pequeninos. Que nós possamos acreditar nisso. Que o nosso Senhor não faz distinção de pessoas, mas acolhe a todos que chegam até Ele e clamam por misericórdia, e clamam por sua presença, e suplicam por seu amor. Que neste dia nós possamos confiar no amor de Deus e na força da oração e da conversão dos nossos corações. Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Querido Jesus, nós queremos agradecer porque o Senhor é tão presente, tão próximo. Dá-nos, Jesus, a graça de estarmos contigo e aceita o nosso coração. Queremos ser filhos e filhas, discípulos e discípulas de Ti. Viver conforme a Tua vontade. Mas sozinhos não somos capazes disso. Somos fracos, limitados, necessitamos da Tua graça. Por isso, que suplicamos, Senhor, fica conosco. Dai-nos o Teu Santo Espírito e ao mundo o dom da paz. Amém.